Já está gravando. Pronto. Estamos gravando aqui. Vamos iniciar a aula do dia 25 de março de compiladores, né? Ok? Eu vou desativar a câmera. Quem for entrando, eu volto aqui para a tela para se aparecer mais alguém, para eu permitir aqui a entrada, ok? Mas vocês sabem que podem falar tanto aqui no chat do Meeting, ou no Hangout, ou no Slack, ou até mesmo via microfone, quiser interromper alguma coisa, não tem problema não, viu? Pode ativar o microfone e falar, ok? Ahn, nós estamos, né? Nós falamos na aula passada da análise sintática LL1. Não vou mais revisar aquela descendente recursiva, porque eu já fiz isso, né, no começo da aula passada. Falamos dos princípios da LL1, né? Falamos das ações que o analisador toma, ok? Essas ações, elas são guiadas por uma tabela que é indexada por não terminais e terminais, né? Essa tabela, ela é construída levando em consideração um possível estado da derivação, né? Se eu tiver com algum não terminal no topo da pilha e desse não terminal eu consigo derivar uma determinada terminal que está no começo da entrada, eu coloco essa regra na tabela. E também essa questão de que caso o não, aqui no caso 2, né? Se o não terminal sumir, deixando um azinho, que é um terminal, que é o que está na entrada, eu também coloco em M azão azinho essa regra, né? Sendo que essa regra ela é especial porque ela, no caso, desaparece, né? Então essas duas regras que eu mostrei lá segunda-feira, elas estão diretamente ligadas com o conceito dos conjuntos primeiros e conjuntos sequências que a gente vai ver, ok? Mostramos aí para aquela gramática simples uma tabela, né? Lembrando que novamente é não terminal, terminal, e para cada não terminal e terminal aqui, né? Então tem uma coluna para cada não terminal e as linhas são os terminais. Esse algoritmo, ele é o algoritmo geral, ele é o algoritmo que representa o analisador sintático LL1, ok? Ele vai simplesmente aplicando as ações de acordo com o símbolo no topo da entrada, ok? Ele funciona para qualquer gramática. A gente viu que o que vai ser alterado, né, é a tabela, que ainda nós não discutimos formalmente como criá-la, ok? Indo adiante, mostramos aqui uma outra gramática, né? Essa outra gramática, ela tem a seguinte tabela, né? A tabela está um pouco resumida, a gente não colocou os parênteses, porque os parênteses eles não têm impacto aqui nessa derivação, porque só tem essa regra aqui, né? E antes nessa regra eu já sei que na entrada teria o if, então eu acabei não tratando, mas a tabela aí construída, ok? Em cada momento você sabendo que tem isso aqui no topo da pilha e um desses aqui na entrada, você toma a ação de geração que está na célula da tabela. Se não tem ação correspondente, erro, certo? E se tiver duas ações, ambiguidades, ok? E aí como é que você resolve essa ambiguidade? Você simplesmente, ao construir a tabela, escolhe qual é a regra que você quer que seja aplicada no caso. Nesse caso aqui, se eu escolher deixar a primeira regra, eu vou estar casando o else com o if mais próximo. Se eu deixar a segunda, eu vou estar fazendo o else com o if mais externo, ok? Mas isso é uma alteração manual que você vai lá. A tabela é construída, ela fica ambígua, mas você vai lá e faz a escolha porque você é o projetista da linguagem,
pode fazer essa escolha, né? Ok? Aí, mesmo você podendo fazer essa escolha, digamos que você queira consertar a gramática, né? Em alguns casos de ambiguidade, né? Você tem a questão da remoção da recursão e a fatoração, né? Ok? A recursão é algo nesse estilo, em que o azão, A maiúsculo, deriva em uma das regras um lado direito que começa com o próprio azão, né? Isso aí nem dá certo no analisador descendente recursivo, nem daria certo no LN1. Então, tendo uma regra nesse formato, você faz a transformação para essas duas regras abaixo. Ok? Lembrando que alfa e beta são cadeias de terminais ou não terminais. E também tem que alfa e beta não podem começar com azão, né? Porque se alfa ou se beta começasse com azão, não teria sentido. Eu não estaria removendo aqui a recursão. Ok? Aí nesse exemplo aqui da nossa gramática de expressão, mostrei como mapear para entender o que é o A, o que é o alfa, o que é o beta, né? Apliquei aqui como é que seria a remoção, né? Você pode ter um caso mais geral, em que são várias regras começando com azão, ok? E vários betas, certo? Então, para cada beta, ou para cada beta, você vai prefixar na nova regra o beta, deixando uma linha, e você vai começar o a linha derivando vários alinhas, né, mas prefixado com qualquer alfa. E lá no final não pode esquecer o epsilon, ok? Aí eu também dei um exemplo aqui, né, ó, para essa mesma gramática de expressão, o que, que seria um alfa 1, um alfa 2, um beta 1, né, o A, e aqui a transformação que deu certo aí embaixo, né? Aí esse caso, gente, esses são dois casos que ela é imediata, né? O próprio símbolo está gerando aqui, né? Ele mesmo. Mas você pode ter um exemplo. Tá todo riscado aqui, mas ó, o A, ele tem uma recursão imediata, mas ele tem uma recursão também porque ele pode gerar um beta e esse beta também pode chegar a esse A, né? Então o que é que você tem que fazer? Você vai ter que ordenar os símbolos não terminais da gramática, numa ordem arbitrária, e aplicando esse algoritmo aí para a remoção da recursão geral à esquerda. Ok? Então, na verdade, aqui, a gente colocou aqui em cima, né? Ó, essa ordem aí, e aplicando, você vai conseguindo remover. O problema é que, eu não sei se eu cheguei a mostrar a gramática final aqui, ela fica muito rebuscada a gramática. Ok? Mas remove a recursão. Nós mostramos o algoritmo, acho que eu mostrei uma execução, certo? Mas o que é que a gente tem que dizer? Que esse caso não é muito comum em linguagem de programação, certo? Então, quando eu for cobrar para vocês, eu vou pedir para remover a recursão, né? Mas não precisa também se preocupar que isso vai aparecer numa linguagem, isso tem que ser tratado enquanto compilador. Não, não é o caso. O que tem mais são o caso imediato, ok? Esse exemplo aqui embaixo ele mistura tanto o imediato quanto o geral, né? Ok? Um problema quando eu removo é que eu posso acabar alterando algumas coisas da gramática. A linguagem é a mesma, mas aqui, por exemplo, se você for ver, o EXP', né? Ele começa a crescer desse lado aqui, ó. Né? Então a gramática ela começa a ter os ramos da adição e da subtração mais para esse lado. Quando na verdade nós sabemos que a associatividade nós queremos que ocorra da esquerda para a direita. Certo? Então a gente tem uma gramática que acaba sendo LL1, mas
alteramos a associatividade. Ok? Então, beleza. É útil a gente ter um LL1, a gente consegue rodar o algoritmo, construir a tabela, mas em alguns casos, mesmo assim, ela não fica o ideal, né? Nós teríamos que tratar de uma maneira ad hoc essa associatividade. Então, professor, então a LL1 não resolve todos os problemas. Não, não resolve. Por isso nós vamos ver as gramáticas ascendentes e tudo mais, né? Mas para alguns casos ela daria certo numa boa, certo? Além da remoção à esquerda, tem a questão da fatoração, em que a fatoração não é porque o símbolo gera ele mesmo, é que ele tem duas regras que tem o mesmo prefixo. Se tem o mesmo prefixo e o começo desse prefixo está na entrada, fica difícil escolher qual produção é que eu vou gerar, né? Ok? Então a solução é criar um novo não terminal, a linha, e essa linha é que gera a parte sufixa que é diferenciar a regra. Lembrando, óbvio, que alfa, que beta e alfa, ou e gama, né, não podem conter a alfa aí, ok? Aí eu mostrei os exemplos aí para declaração sequência, né, ó, mapeando para dizer exatamente o que é alfa, o que é beta, né? Ok? If declaração também é a mesma coisa. No expressão, termo mais expressão, né? Eu estou chamando isso aqui de A. O termo seria alfa, né? Aqui o gama seria um epsilon, né? Porque termina. E aqui o que eu chamo de beta seria mais a XP, né? Aí como é que eu resolveria? É XP, ok? O que é o alfa em comum? Termo, né? E XP'. Aí a XP' viraria mais XP ou epsilon, né? É isso aí. Opa, alguém pediu para entrar. É isso aí, eu acho que é isso aí mesmo. Carlos Ferreira entrando agora. Pronto. Coloquei o beta, certo, o alfa. No caso o gama aí, é porque não tinha nada seguido, eu tive que chamar de epsilon mesmo. Ok? Então, nisso daí, gente, você consegue ter a fatoração à esquerda. Ok? Beleza, tratamos isso aí. Né? Deixa eu ver se eu falei mal alguma coisa. Pronto. Agora é que nós vamos entrar em assunto novo. Ok? Então, até aí, o que é que nós temos até agora? Sabemos o analisador descendente recursivo. Certo? Vimos a gramática, as gramáticas LL1, que são as gramáticas que permitem construção da tabela, em que eu não tenho recursão nem fatoração. Né? Esse termo à esquerda não existe. Né? Eu é que, na hora de fazer o slide, com recursão na cabeça, acabei colocando. Se a gente conseguir remover, a gente mantém as propriedades LL1, né? Mas pode alterar o formato das árvores a ser criadas, então isso é um problema para as outras fases do compilador, ok? Então a gente tem noção que a LL1 tem seus problemas, mas para algum caso vai dar certo, vai todo mundo ser feliz usando a LL1 por uma determinada gramática que se encaixa. Então se dá para usar, usa, né? Se não, nós vamos ver nos próximos capítulos. Agora nós não resolvemos ainda, de maneira alguma, mostrando como é que construímos a tabela. Apesar de já termos mostrado o algoritmo, já termos mostrado como transformar uma gramática com fatoração e recursão numa gramática LL1. Para entender a construção do algoritmo, nós vamos ter que entender esses dois conjuntos aqui. Os conjuntos primeiros e os conjuntos sequência. Ok? Nos outros livros aí, materiais, tal, muitas vezes são chamados conjunto first, certo? E o conjuntos follow. Tudo bem? Esses costumam ser aí
o nome que você vê, né? Até agora, a gramática, sendo LL1, né? E tendo a tabela, existe um algoritmo que determina a sequência de ações para o reconhecimento de cadeias. Né? Então está muito claro a gente ter dito o que é a gramática LL1. Né? Mas a gramática LL1 nós vamos poder definir quando a gente vê agora os conjuntos primeiro, a definição formal. Ok? Mas bora lá. Podemos definir a árvore sintática, né? Não é a árvore de análise, é a sintática abstrata, né? Através de ações de criação de nós, de acordo com as expansões da pilha do algoritmo LL1. Ok? Quando eu tenho lá uma ação gera, no lado da ação, lá na derivação LL1, eu posso, além da gerar, criar um nó para ir representando na árvore criada. Ok? Se fosse o caso. Entretanto, nós não mostramos até agora um algoritmo para, dadas as regras da tabela, eu vou pegar as regras da gramática, gerar a tabela, que é necessário para a total automação, certo? Do processo de criação do analisador sintático para gramáticas LL1. Ok? Então, tendo esse algoritmo da tabela, de criação da tabela, e tendo o algoritmo, já que eu já defini o algoritmo LL1, eu precisaria fornecer apenas as regras da gramática LL1, um programa ia criar a tabela e ia executar aquele código do algoritmo naquela tabela. Né? Mas para poder ter esse processo automático, precisamos definir o que são conjuntos primeiros e conjuntos de sequência. Tudo bem? Adiantando aqui, nós vamos ver a definição formal, né, tal. Começa a ficar meio assim abstrato, né, tal, mas quando a gente começar a ver os exemplos, melhora. O conjunto primeiro, que a gente chama como primeiro X aí, né, é como se fosse uma função, né, certo? É uma função que ela recebe um símbolo gramatical ou uma cadeia da gramática. Essa cadeia ela pode ser tanto uma sentença final, como a gente vai ver que é o caso básico, como uma forma sentencial, que é uma mistura de terminais e não terminais. Ok? Então são dois casos. Né? Se a gente fosse imaginar o domínio aos símbolos e as cadeias possíveis. Né? Ok? Mas você pode imaginar que a cadeia de comprimento 1 é cada símbolo. Então, não está incongruente essa definição. Mas vamos primeiro ver o caso em que a gente está tratando aí os símbolos. Certo? Esse símbolo ele vai ser terminal ou não terminal. Certo? Ou a cadeia vazia. Certo? Então, imagine essa função primeiro, certo? O conjunto. E qual o retorno dessa função? É um conjunto. Ok? Então, o conjunto primeiro x é composto por terminais e epsilon, definidos da seguinte maneira. Aí você vê que a imagem dessa função, né? O que pode ser retornado já é menor do que o domínio. O que é que pode ser retornado? Somente terminais. Certo? Conjuntos de terminais. Ok? Então a entrada, símbolos terminais e não terminais. Sentenças também compostas de terminais e não terminais. Saída, conjunto de terminais. Ok? Tudo bem. Agora vamos ver aí o primeiro caso. Se o que eu passo é um terminal ou epsilon. Ok? Aí o que é que eu faço? Eu defino que o primeiro de x é simplesmente um conjunto contendo apenas x. Lembre-se, pensando em recursão, isso é como se fosse os casos base. Entendeu? Se o x for um terminal solitário,
então primeiro de x é x. Ou se for epsilon também, primeiro de epsilon é epsilon. Ok? Agora, se x é um não terminal. Se não é um não terminal, então é um símbolo que pode aparecer no lado esquerdo de uma regra gramatical, né? Na verdade, ele tem que aparecer. Eu não vou ter um não terminal que não deriva nenhuma regra, né? Não tem sentido ter isso na minha gramática. Ok? Então, se ele for um não terminal, então ele vai ter uma regra que é algo nesse formato aqui, ó. Certo? Esse formato, cada xi, aí, x1, x2, pode ser um terminal ou não terminal. Né? Aquele exemplo é XP deriva, não vai caber, mas vamos botar aqui mais embaixo, né? Vou botar só E, certo? E deriva mais termo, né? Como é que ele usa aqui? Termo mais E ou termo, pronto. E deriva termo mais E, pronto. Só essa regra, não é o ou ali já ser outra regra. O que é que seria o x aqui? Isso aqui. O que é que seria x1? Isso aqui. x2 é o mais. x3 é o E. Tá entendendo? Então, tendo algo, um x que é um não terminal, e ele tem para cada regra, viu? Para cada regra nesse estilo aí, tá vendo? A gente viu que também pode virar a... Onde é que eu vi o E aqui? Apenas termo, né? Se virar apenas termo, também é outra regra que a gente tem que imaginar, né? Então, para cada um, então você meio que imagina listado cada uma das regras, certo? Aí o que é que eu vou dizer? Primeiro de x contém o primeiro de x1 menos epsilon. Não faz sentido, gente? Porque se x pode virar x1, x2, xn, então a primeira coisa que pode aparecer depois que eu derivar um x até o final é algo que também pode aparecer quando eu for derivar o x1, porque x1 é o primeiro, né? Ok? Adicionalmente, agora me diga uma coisa. Se x1 puser simplesmente desaparecer, o que é que pode começar uma derivação a partir de x? Se x1 pode desaparecer? O que começa é x2. E se x2 também puder desaparecer? O que começa x3. Certo? E aí você vai indo. Certo? Então, adicionalmente, para algum i menor do que n, né? Eu estou percorrendo assim, ó, nesse sentido aqui. Né? Para algum i menor que n, todos os conjuntos, né? Primeiro x1, primeiro x2, primeiro xn, contiverem epsilon. O que é contiver epsilon? Significa que pode desaparecer. Certo? Então, primeiro x conterá primeiro xi mais 1 menos epsilon. Ok? Então, se o x1 pode desaparecer, quanto é o i mais 1? O i sendo 1, 2, né? Então, eu coloco o primeiro x2. Se o x2 pode desaparecer, o que é que eu boto? O primeiro x3, né? Que é 2 mais 1, 3. Agora, se todo mundo puder desaparecer, então o primeiro x também poderá desaparecer, que é poder conter o símbolo epsilon. Tudo bem? Então, essa é a definição quando nós tratamos de símbolos, ok? Agora, tratando de sentença, nós vamos definir. Olha, se a sentença ela começa com símbolo, então o primeiro, alfa sendo a sentença, é altamente influenciado pelos símbolos que vão aparecendo no começo da sentença, né? Então nós definimos primeiro alfa
para uma cadeia qualquer, alfa igual a x1, x2, blá, 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 né? Da seguinte forma. Veja como meio que mimetiza esses itens 1 e 2 que a gente viu. Ó. Primeiro alfa contém primeiro x1 menos epsilon, certo? Para cada i de 2 até n, se primeiro xk contiver epsilon para k de 1 até i menos 1, então, por exemplo, se k for 2, eu estou analisando x1. Se k for 3, eu estou analisando x1 e x2, né? Então, se eu for vendo esses caras e todo mundo tiver epsilon, certo? O próximo eu considero como também fazendo parte do primeiro de alfa, né? Então, se primeiro xk contiver epsilon para todo k, 1, 2, 3 e menos 1, então o primeiro de alfa também conterá x1 menos epsilon. É o mesmo raciocínio que eu estou fazendo aí, certo? E aí chega o caso básico, o máximo, né? Se todo mundo aqui tiver epsilon no seu primeiro, então alfa também vai conter epsilon, certo? Então eu vou pegando uma regra, a sentença, vou vendo o primeiro símbolo da regra da sentença. Adiciono o primeiro ao conjunto que eu estou criando, ao primeiro desse primeiro símbolo, né? Se esse primeiro símbolo puder desaparecer, eu vou colocando o segundo, o primeiro do segundo. Se o segundo símbolo puder desaparecer, coloco os primeiros e o terceiro. Assim, se chegar no final, todo mundo puder desaparecer, né? Quer virar uma cadeia vazia, a cadeia vazia também faz parte do primeiro. Então, de certa forma, eu estou querendo ver, dado um símbolo aí, quando eu for prosseguir na execução do LL1, quais são os terminais que podem aparecer na primeira posição. Por que é a primeira posição? Porque como eu boto, no caso da derivação, a regra ao contrário, quando eu gero, né? Eu coloco o lado direito ao contrário, esse símbolo da primeira posição vai ficar no topo da pilha. E se ele vai ficar no topo da pilha, eu posso casar com o topo da entrada. Ok? Tudo bem? Então, dado uma regra de um símbolo não terminal, que gera duas regras possíveis, certo? Eu vejo o primeiro das duas regras e vejo quem é que vai gerar o símbolo terminal que eu quero casar com a entrada, né? Isso vai ficar mais claro nos exemplos, mas vamos ver aqui. Esse algoritmo aqui constrói o conjunto primeiros, os conjuntos primeiros, né? Por símbolos da gramática. Para cada não terminal A, o que é que eu faço no começo do algoritmo, gente? Inicializo o primeiro de A como vazio. Então começa tudo vazio. Para não terminal. Para os terminais, é o próprio valor do terminal. Ok? Aí tem um passo do algoritmo que eu acho que é muito, às vezes, confuso para a pessoa entender. Não entender, mas se você fosse programar, ficaria um pouco complicado. Olha essa condição do while. Enquanto houver alterações em algum primeiro de A. Ok? Então tenho que ficar verificando o conteúdo de vários conjuntos. E vou executando. Se eu executar uma interação e o conteúdo de nenhum conjunto mudar, eu paro. Entendeu? Ok? Para cada escolha na produção, aí o que é que eu faço? Toda vez no laço. Toda vez que eu executo esse laço, eu verifico cada regra da gramática. Se tiver 100 regras, vou verificar 100 regras. Então, para cada regra, o que é que eu faço? Inicializo k igual a 1 e digo continuar como um valor verdadeiro. Se continuar verdadeiro e k for menor que n, então você já vê que k ele vai servir para controlar esse progresso aqui, né? Ó. Esse progresso aqui. Ok? Certo? Acrescente primeiro de xk
que é um primeiro de um desse daqui, menos epsilon a primeiro de A. Se epsilon não pertencer a primeiro xk, então eu paro. Eu cheguei num xk aqui que não pode ser sumido. Se ele não pode ser sumido, eu não vou colocar os outros depois dele, porque ele não pode desaparecer. Aí eu marco continuar como falso, eu vou sair desse laço. Mas eu incremento o k igual a k mais 1, né? Ok? Se lá no final continuar igual a true, significa que eu cheguei lá no final e nunca dei um falso, nunca teve um que não tivesse epsilon, aí eu adiciono epsilon no primeiro de A. Então veja, quando eu estou calculando os primeiros, eu estou analisando o lado direito da regra para criar o primeiro do símbolo que está no lado esquerdo. Ok? Vamos ver esse algoritmo aí? Ó, muito do que a gente está fazendo aqui é para tratar os casos com epsilon, né? Mas a gente viu que tem muita gramática, até para a linguagem de programação, que o símbolo não pode desaparecer, né? Se o símbolo não pode desaparecer, o algoritmo ele pode ficar mais simples. Ele pode ser retirado alguma dessas verificações. Aí ele fica bem mais intuitivo. Olha aí como é que fica o nosso algoritmo, bem mais, como é que diz, intuitivo. Tirou muita verificação que era do caso do epsilon. Aí o que é que eu faço? Continuo tendo a inicialização primeiro vazio. Enquanto houver alterações, é a mesma verificação. Para cada escolha na posição A, x1, x2, entende? Acrescente primeiro x1 a primeiro A. Porque não pode ter x1 virando epsilon, então não tem que analisar os outros casos. Ok? Tudo bem? Então isso que eu estou chamando de desaparecer, gente, é uma definição que a gente chama de um não terminal A é anulável se houver uma derivação que de alguma forma leva a epsilon. Certo? Não precisa ser necessariamente A deriva epsilon. Pode ser A deriva B e outras cores que não são epsilon e B deriva epsilon. Tudo bem? Um não terminal é anulável se somente se primeiro de A contiver epsilon. Porque aqui por essa regra, ó, primeiro de A ia ter primeiro de B, e pela regra do algoritmo, a gente vai ver que primeiro de B contém epsilon. Ok? Nas passadas ia acabar chegando que primeiro de A tem epsilon. Tudo bem? Então, nisso daí, nós vemos o cálculo do conjunto primeiro. Vamos adiante. Exemplo. Exemplo para essa beleza aí, ó. O EXP, né? Como é que a gente faz isso daí? Vamos fazer o seguinte. Aqui está meio apertado para fazer. Então, eu vou só fazer um negócio aqui de abrir outra página aqui, mais branquinha. Deixa eu ver aqui, exemplos. Acho que vocês estão vendo aí a página em branco. Eu acho que fica mais, mais simples aí para a gente fazer. Eu vou simplesmente colar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, desceu aqui, né? Perfeito. Tá aqui as regras da gramática. Vamos destrinchar essas regras, porque aí tem uma questão aí do ou, né? Eu vou colocar resumido com S e tal, mas fica assim, ó. Regra 0, ou 1, seja lá, como você quiser chamar. Deriva S, T. Tudo bem? Regra 1. Deriva T. Ok? Mas eu acho que eu vou fazendo logo a tabela, viu, gente? Vamos fazer tipo uma tabela aqui, ó. Vamos botar regra.
Serão quantas regras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu ver como é que eu faço para caber aqui. Bem, não vai caber todo de uma vez, mas a gente fica indo e voltando, né? Eu vou botar aqui regra, certo? Aí a regra eu vou listando cada uma delas, certo? Isso vai ser como se fosse uma tabela. Então, primeira regra é S, P, ou T. Tudo bem? Essa é a nossa primeira regra. Vou botar aqui. A segunda regra é vira T. Depois, soma vira mais. Depois, soma vira menos. Termo vira termo M, F. Né? Termo multifator, né? M vira... Ele botou a divisão? Não, só virou multiplicação. E F vira... É entre parênteses, né? Fator vira num, né? E eu vou botar... Eu só vou escrever isso uma vez mesmo. F vira número. Vamos botar N para confundir, ok? Então, isso aqui é minha tabela. Tudo bem? O que é que nós vamos assumir, que eu vou dizer aqui, início? Tudo bem? Eu vou chamar de primeiro de E. O que é que tem no primeiro de E no começo? Se nós formos ver lá no algoritmo, o algoritmo diz que é vazio. Então, na verdade, primeiro de E, primeiro de soma, primeiro de termo, primeiro de multi e primeiro de fator começam vazios. Tudo bem? E primeiro de mais é igual ao mais solitário. O primeiro de menos é o menos solitário. O primeiro de multiplicação. Opa, confundi aqui parênteses, né? Primeiro de multiplicação é o multiplicação. E quem mais? Ah, tem que ter isso aqui, ó. Vai ficar estranho, mas você entende, né? Primeiro de fecha parênteses, que é diferente de... Ou de abre parênteses, que é diferente de primeiro fecha parênteses. São duas coisas diferentes. Então tem que realmente imaginar cada um dos terminais, né? Ó, tudo bem? Considerar. E por último, primeiro de número é igual a número. Então isso antes do algoritmo rodar, tá assim. Ok? Isso está lá escrito na definição de como é feito. Aí vamos à primeira rodada. Né? A primeira rodada. Ok? Vou colocar aqui seguir aqui, né? Primeira execução. Como é a primeira execução, eu verifico o estado inicial, que está aqui. Se rodar o algoritmo uma vez e não mudar nada daí, é que parou.
A gente vai ver que vai mudar, né? Ok? Aí, ó. Nessa primeira rodada aí, o que é que nós vamos avaliar? Inicialmente, a gente vai ter que fazer para cada regra, né? Mas a gente faz como se fosse isso aqui, ó. X1, X2 e X3. Tudo bem? Eu tenho que avaliar. Eu vou ver primeiro de E. O que está aparecendo nessa regra aí é o X1. O epsilon faz parte do primeiro de E? Ainda não, porque está vazio. Certo? Então, em teoria, eu teria que adicionar primeiro de E ao pó primeiro de E. Só que está tudo vazio. Então, eu vou mudar alguma coisa devido a essa regra? Não, porque eu não vou avaliar X1, porque X1 quer... Ou eu vou avaliar X1 quer... X1 é o primeiro de E, primeiro X1 é um conjunto vazio, não tem epsilon, então eu não tenho que avaliar ST. E eu adiciono o primeiro de X1, que é ao primeiro de X, que também é. Então eu estou adicionando vazio com vazio, então não muda nada. Ok? Segunda regra. Seria como se aqui fosse o X e aqui fosse o X1. Existe epsilon em primeiro de X1 e primeiro de T? Não existe. Então o que é que eu faço? Adiciono primeiro de T em primeiro de E. Mas só que ambos estão vazios. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Certo? O que nós estamos fazendo, né? É isso aí, ó. Para cada produção nesse caso aqui, ó. Então nós vamos avaliando de cada uma. Ok? É isso que nós estamos fazendo aqui. Peraí, cadê o contraponto? Estão vendo aqui? Então até agora nada. Aí chegamos aqui, X e X1. Opa! O primeiro de mais, certo? Como é que diz? O primeiro de mais não tem epsilon, mas não é vazio. Em quem eu vou adicionar o primeiro de mais? Quem é o primeiro de mais? A gente viu aqui em cima, ó. É o próprio mais. Eu vou adicionar primeiro de S. Então, primeiro de S, certo? Vai ser o primeiro de S unido ao primeiro de mais. Só que quem é o primeiro de mais? Apenas o mais. Então, fica isso aqui. Teve uma mudança nos conjuntos nessa rodada? Teve. Então, não importa o que aconteça, vai ter uma segunda rodada. Porque teve uma mudança. Ok? Entendeu? Aí, pessoal, continuando aí. Não fica difícil entender que isso aqui vai ocorrer também, né? Ó. Pego o valor que tinha antes, que era o menos, ou mais, e coloco de menos. Eu não tinha atualizado aqui no passo anterior? Então, na verdade, é adicionar o que já tinha. Alterei duas vezes o primeiro de soma. Nesse caso aqui, termo, né? Aqui é o x, aqui é o x1, x, x1, x2, x3. Até agora, termo é vazio, não precisa analisar MF. Adiciono vazio ao vazio, ficou vazio, não fiz nada. Certo? O do M, gente, o do M vamos alterar, né? No mesmo raciocínio daquele lá de cima, o primeiro de M vira isso aqui. Ok? O primeiro do F. Nós vamos ver. Fica aqui é x1, né? X, x1, x2, x3. Vamos ver que primeiro x1 tem um epsilon? Não tem. Então não vou analisar nem x2 nem x3. Mas primeiro x1 é vazio? Não é. É o que? O abre parênteses. Então a quem é que eu adiciono? Primeiro de F. Ok? Fica sendo a parênteses. Certo? E ali no caso,
Mas vai ser o mais fácil, né? X1 é apenas um terminal, né? Primeiro de f fica, abre parênteses e número. Perfeito, gente? Executamos com sucesso a primeira rodada. Aí a pergunta, teve alteração nos conjuntos? Teve, professor. Então o que é que tem que ocorrer? Tem que ocorrer uma segunda rodada. Certo? Segunda rodada. Aí vamos ver a segunda rodada. Aí você vai ver que é como se as descobertas da primeira rodada fossem agora propagadas para os símbolos, como sem dizer, mais próximos do símbolo inicial, entendeu? Isso lembra muito recursão. Ok, fechar aqui. Pronto. Deixa eu jogar aqui, pronto, aqui. Agora vamos ver. Nesse caso aí, para primeiro de E mudou na rodada anterior, gente? Não, só quem mudou foi S, M e F. Então eu ainda não adiciono nada, não vou fazer nada, porque primeiro de E continua sendo vazio. Agora, no segundo caso, mudou alguma coisa primeiro T? Também não. Então continua vazio, então E derivando T, não faço nada. Agora a terceira regra. Vai mudar alguma coisa? Não. Eu já tratei. Eu já coloquei mais lá dentro. P de S já é mais. Quarta regra. Também não vou mudar nada. P de S já é mais e menos, né? Então não tinha para que adicionar mais de novo. Conjunto só tem uma versão. Então não vai mudar nada até eu chegar em termo. Eu esqueci uma regra aí, né, gente? Esqueci, mas não tem problema. Termo vira fator, né? Mas vocês concordam comigo que na execução anterior não ia mudar nada mesmo também? Né? Não ia mudar nada. Eu esqueci termo fator. A única que vai mudar aqui é justamente essa que eu esqueci. Certo? Porque, se você for ver nas anteriores, o que mudou foi a fator. Né? A base M alterou, né? Mas essas M e a S é que já tinham terminais. Qual é a primeira regra que, como é que a gente diz, começa a propagar para anterior? Justamente termo e fator. Aí o que é que passa a ser termo? Fator. Primeiro termo vai ter o que era primeiro fator. O que passou a ser primeiro fator, gente? Abre parênteses, que é justamente isso aqui, ó. Então eu vou propagar o que estava lá no fator, que era o mais baixo nível, né? Vou propagar para termo. Ok? Ah, professor, não mudou mais nada, só mudou essa. Tudo bem. Não tem problema não. Só o fato de ter mudado uma já garante que eu terei uma terceira rodada. Certo? Só mudou um. Não tem problema. Se só mudou um, vai ter com certeza mais uma rodada. Observando. Ok. Opa. A Patel deu uma travada. Deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo. Pronto, aqui. O que é quem tem que voltar aqui, ó? Que eu não coloquei. Aqui é o X, aqui é o X1. Certo? Então, X1 não tinha epsilon, mas tinha fatores, elementos que não estavam em
primeiro de T. Então tive que adicionar. Vou para a terceira passada. Na terceira passada, ainda tem alguma coisa para adicionar nessa primeira regra? Não, porque ainda está vazio. Mas virou termo. Termo está vazio? Não, lá no final eu tinha que atualizar o primeiro de termo, né? Então fica aqui primeiro de vai ser incluído o primeiro de termo. Quem é o primeiro de termo? Então você nota que o primeiro de fator lá embaixo foi propagado para o primeiro de termo, que foi propagado para o primeiro de certo? Essa regra, soma vira mais, vai mudar alguma coisa? Não. Soma menos alguma coisa? Não. Essa do termo, termo virando termo, primeiro de termo não tem epsilon, então eu simplesmente vou adicionar primeiro de termo a ele próprio, não muda nada, certo? Na multiplicação muda alguma coisa? Também não. Fator muda alguma coisa? Também não. Eu não tenho que analisar o x2 e o x1 e x3 quando o fator vira, abre parênteses, expressão fecha parênteses. Porque o x1 não pode desaparecer? Tudo bem? Mesma coisa com o número, perfeito, não muda mais nada. Mas eu vou ter que ter uma quarta rodada. Agora na quarta rodada, gente, aí eu já começo a ver. Nessa primeira regra, eu ia ter que adicionar primeiro de a próprio primeiro de Fica, abre, parênteses e número. Todas as outras, se você for analisando, não vão alterar nada. Certo? Não vão alterar nada. Como é que fica, então, o final? Primeiro de fica, abre parênteses, número. Primeiro de termo fica, abre parênteses, número. Primeiro de fator fica, abre parênteses, número. Primeiro de soma, eu botei S, né? Fica mais ou menos. E primeiro de M fica multiplicação. Se você for pensar nas cadeias dessa gramática, tá vendo? Não faz sentido que eu dizer que toda expressão ou começa com número ou começa com mais. Isso aqui eu consigo derivar. Ou com número ou com aparência. Eu não consigo derivar esse último caso. Então, por isso, primeiro de não tem um mais e um menos, nenhuma multiplicação. Agora, qualquer expressão, né? A primeira coisa, quando eu for derivando o até o final, o que vai aparecer no começo? Ou um número ou uma aparência. Então, este é o significado que eu estou em busca desse, como é que diz? Desse algoritmo conjunto primeiro. Tá vendo? É achar o que pode aparecer. Assim que eu for fazendo a derivação. Certo? Ok? Qual é o outro exemplo? Declaração, if declaração. Né? Esse daí, gente, deixa eu ver aqui o que é que ele mostra de interessante. Tem o if, né? Ele usa aquele conceito de else part. Tudo bem? Vamos ver se eu consigo fazer aqui, né? Aqui no cantinho, né? Porque são o quê? São 1, 2, 3, 4, 5, 6. São a mesma quantidade de regras? Mas eu vou ver que dá se der aqui pro. Vou começar a fazer, né? Só que óbvio, gente, eu vou chamar isso aqui de D, isso aqui de I, isso aqui de E,
né? Como é que eu costumo chamar? Vou chamar de L, que é o que vem depois do E que eu já estou usando. Tá vendo? Aí, vamos aqui no cantinho. Não sei qual é a parte mais... Aqui. D vira I. Tudo bem? Ou D vira Ozinho minúsculo. Tudo bem? I vira if E D L. Tudo bem? L vira else D. L vira epsilon. E vira 0 e E vira 1. Ok? Aí vamos considerar o que seria a primeira rodada. Nessa primeira regra aí, eu vou mudar alguma coisa? Lembre-se que P de I começa com vazio. E P de D também começa com vazio. Então aqui eu não vou fazer nada. Eu vou botar um traço aqui até para ficar mais fácil, para não ficar desenhando a tabela. Agora no segundo caso, gente. O não é não terminal, né? O é terminal. P de O é apenas o O. P de O não tem o epsilon. Então O não pode desaparecer. Certo? Então eu vou simplesmente colocar P de D igual a O. Ok? Nesse outro caso aqui, o if, gente, ele é um terminal, né? A gente já viu que quando começa com terminal não tem mistério. P de I vai ser if. Tinha alguma coisa em P de I de antes? Não. Só tinha tava vazio, né? Aqui nessa regra aqui, L virando else. P de L recebe else. Else é terminal. Certo? P de E virando epsilon. Vou ter que colocar P de L igual a else epsilon. Certo? P de E virando 0. Não tem ponto correr. 0 é terminal. Certo? E a mesma coisa adicionando aqui, né? Então essa primeira rodada, todo mundo foi alterado, né? Então não tem dúvida que eu irei para uma segunda rodada. Nessa segunda rodada, P de I tem alguma coisa? Tem. O que é que tem P de I na rodada anterior? Tem o if. Mas o que é que tem P de D agora? Tem um outra. Então eu vou adicionar o P de I ao P de D. Como é que vai ficar P de D? Outra. Que por alguma razão eu escrevi por extenso. E if. A regra na segunda rodada muda alguma coisa? Não. Nas outras rodadas, nenhuma muda, né? Porque essa gramática tem uma coisa especial. Só tem uma regra que começa com não terminal, né? Que é D virando o I que é o if decli. Todas as outras começam com terminal. Então não vai mudar mais nada. Quando eu chegar na terceira rodada, também não vai mudar nada, vai fazer atualização. Ok? O que é que acaba ocorrendo? P de P de D, né? É simplesmente igual a if outra. O P de I é simplesmente igual a if. O P de L, que eu estou chamando de else part, vai ser igual ou um else
ou um epsilon. E o P de Ezão, 0 e 1. Ok? Então você vê que na parte da linguagem mesmo acaba não indo muito profundo, né? Muita coisa começa com terminal e tal. Então ficou bem tratado disso aí, né? Esse último caso aí é bem simplesinho, certo? Fica para... Tem no livro resolvido, certo? E eu acredito que nesse exemplo básico aí, nessas duas gramáticas, deu para ter uma noção do que é o conjunto primeiro e de como calcular. Certo? Então, como é que você pode cobrar, professor? Não prova. Só para construir essa tabela aí com as rodadas. Né? Não tem mistério. Essas rodadas, você executando, você vai chegar na construção. Você só tem que ter calma para ir pensando o que é que está sendo adicionado ou não. Tudo bem? Adiante. Bem, nós pensamos no conjunto primeiro. Nós vamos pensar agora no conjunto sequência. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Não, ninguém mais falou nada. Alguma dúvida aqui no Slack? Também não. Ok? Conjunto sequência. Certo? Dado... Olha, o primeiro é o que pode aparecer quando eu for derivando esse não terminal até o máximo. O sequência é quando eu derivar esse terminal até o máximo, o que é que pode vir depois que não foi gerado por ele. Foi gerado por outros terminais, ou não terminais. Entendido? Então, primeiro é o que pode aparecer primeiro. Imagina o sequência como fosse o primeiro do que pode vir em seguida do símbolo. Que é o que a gente vai fazer aqui. Olha só. Dado não terminal A, o conjunto sequência A, composto por terminais e possivelmente o cifrão. Por que que a gente bota o cifrão, gente? Porque a gramática em si não precisa, mas como a gente viu que o LL1 usa o cifrão para marcar o final da entrada, então a gente tem que colocar ele aí. Certo? Então é só por questão do algoritmo funcionar. Esse cifrão ele é um marcador de final end of file, por assim dizer. Certo? Então como é que a gente define o sequência? Se A for o símbolo inicial da gramática, então o cifrão tem que pertencer à sequência de A. Se A for o símbolo inicial, a partir de A eu vou gerar todas as cadeias possíveis da gramática, mas essas cadeias têm que terminar. E quando é que elas terminam? Com o cifrão. Certo? Então, o que segue, tudo que eu conseguir derivar de A, tem que ser o end of file, o fim da entrada. Certo? Agora, olha a produção. Se houver uma produção B derivando alfa, A e gama. Veja agora. Esse B está do lado esquerdo. Eu vou criar o sequência para um símbolo que está no lado direito. Tá vendo? Ó? Então, ó, B deriva alfa, A e gama. Então, primeiro de gama menos E pertence à sequência de A. Tudo bem? Agora, se gama pode desaparecer, se gama for anulável, eu vou ter que colocar o que vem depois de gama, né? Se houver uma produção B derivando alfa, azão, gama, tal que epsilon pertence ao primeiro gama, então gama pode desaparecer. Se gama pode desaparecer, o que é que pode vir depois de A? O que vier depois de B. Porque B vai derivar alfa, azão, gama. Gama pode desaparecer. O que tiver vindo depois de B também vai poder vir depois de A. Esse é um passo meio estranho, né? Ok? Porque você diz, professor, mas eu estou pegando do B para colocar no A. Lembre-se, B pode vir antes. Eu vou criar aqui uma regra absurda. C igual a B, certo? O de outro. Pela regra 2, sequência de B
seria primeiro de outro. Então, sequência de B teria outro. Aí, imagina essa regra aí. Se isso aqui pode desaparecer, certo? Numa derivação, quando eu derivasse A, né, tivesse C, deriva beta O, né, que deriva o quê? Alfa, A, gama, O. Só que eu posso ir prosseguindo, né, eventualmente esses aqui podem desaparecer. Então eu posso ficar lá, no caso, com o O depois. Onde é que está esse O? Sequência de B. Tá vendo? Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou meio que tentando definir o que, é que pode aparecer depois do A numa derivação. Lembre-se aí que o importantíssimo aí, o sequência, ele é definido em função dos primeiros. Certo? Então, querendo ou não, para calcular as sequências, eu tenho que ter calculado o primeiro antes, né? Tudo bem? Mas eles são bem semelhantes, porque eles são, como é que a gente diz, recursivos, né? Conjuntos recursivos. Aí vamos adiante. Da mesma forma, tem um algoritmo. Só que esse algoritmo, o que é que eu faço? Eu inicializo a sequência do símbolo inicial para conter o cifrão. Certo? E todo não terminal que não seja o inicial, assim como o primeiro, eu inicializo o conjunto sequência para ser vazio. A condição de parada é a mesma, aquela mesma coisa, né? Qual é? Enquanto houver alteração. Em algum conjunto de sequência, faça. Aí, novamente, é o mesmo funcionamento, gente. Eu vou ver cada produção, certo? E em cada produção, para cada xi que for não terminal, então x1 não terminal, x2 não terminal, eu adiciono primeiro do que vem em seguida. Então, ali no x1, o conjunto de sequência de x1 vai ter o primeiro de x2, x3, tá entendendo? Por que eu analiso todo o resto? Porque x2 pode desaparecer, né? Aí eu colocaria o primeiro de x3, certo? A sequência de x1. Nota, se eu chegar no final, então x1 mais i mais 1, x1 mais 1 vai ser igual a epsilon, e eu vou ter que botar no sequência do xi o epsilon, né? Se epsilon estiver em algum dos primeiros, então adicione a sequência de A, certo? Na sequência aqui do I. Ou seja, se isso aqui puder ser anulado, o sequência deles vai ter a sequência de A. Certo? É essa a regra, é esse o pensamento. Vamos ver para esse cara aqui. Certo? Novamente, eu vou, como é que diz? Colocar as regras, certo? Mas vamos lá para aquele espaço lá. Nós temos aqui os primeiros, né? Primeiro de primeiro de termo e tal. As regras, gente, eu vou, como é que diz? Tem umas que não tem muito como afetar, mas vamos colocar de novo, né? Seria um crime eu apagar essa tabela e fazer em cima dela? Eu vou apagar essa tabela, gente. Eu vou fazer. Aqui agora, do mágico, certo? É a tabela de sequência. Não é mais a tabela de primeiro. Eu vou apagar para não ter que escrever tudo de novo, certo? Olha aí, alguém falou alguma coisa. Professor, pode apagar. Certo? Francisco, tá gravado, pode apagar. A vantagem é isso, né? A gente não tem que fazer a tabela tudo de novo, né, gente? Estou apagando aqui. Apagar isso aqui. Né? Lembrando que agora nós vamos calcular são os sequências, né?
Posso até deixar de outra cor para ficar mais... Olha ali o formato. Nessa regra agora, gente, lembre a regra lá. Expressão vira expressão, soma termo. Nessa regra, antes eu só estava alterando o primeiro de E, né? Mas agora, como a regra tem vários xi, né? X1, eu vou alterar a sequência de cada um deles. Tudo bem? Veja o sequência de E. Certo? O sequência de E vai ter, primeiro, eu vou botar SE, tá, gente? Opa. Eu vou argumentar que esse E não está dito de canto nenhum. Eu vou argumentar que ele é o símbolo inicial da gramática. Lá pelas regras, tu tem que ter o cifrão dólar. Quem é que eu vou colocar? Eu vou ter que avaliar o primeiro de quem vem depois do E. Quem vem depois do E? Ó, eu vou avaliar nesse sentido aqui, ó. Tá vendo? Quem vem depois do E? O S. Então, sequência de E são os elementos de primeiro de S. Quem são os elementos de primeiro de S? Vamos ver aqui, mais ou menos. Então, eu vou colocar mais ou menos. Ok? Acabou? Não acabou. Porque agora eu pulo para analisar o x2. Certo? Eu vou botar o sequência de soma, né? O sequência de soma eu vou ver o primeiro de quem? Quem vem depois do soma? O primeiro de T. Quem são os primeiros de T? Vamos ver. Abre parênteses e número. Então eu vou colocar aqui o sequência de S, abre parênteses e número. Tá vendo? Eu pego o S e vejo quem vem em seguida dele. Agora eu faço uma pergunta. O termo. Vou analisar o termo agora. Tem alguma cor depois do termo? Sem mal de imaginar como se tivesse um epsilon. Certo? Então, se o símbolo está numa regra, a regra que vem depois pode ser anulável. O que é que eu boto no sequência dele? Eu boto sequência do símbolo à esquerda, né? Do lado esquerdo. Então, eu vou colocar no sequência de T o que pode ser sequência de E. E o que é que pode ser essa sequência de E? Cifrão mais ou menos. Porque quando eu derivar todo E, o que é que vai ter lá no final? O que foi derivado do T. E o que foi derivado do T vai ser seguido por o quê? Sequência de E. Então deu para ver por que essa regra tem aí? Expressão virando termo. O que é que eu faria? Eu adicionaria no sequência de termo o sequência de expressão. Mas isso já foi feito. Eles não já estão iguais aqui, ó? Então não tinham que fazer nada agora. Ok? No caso, soma vira mais. Eu faço alguma coisa? Não, porque lembra, eu tenho que analisar o mais. O mais é um terminal. Não tem definição para o terminal. Então não faço nada. Não faço nada aqui. Agora aqui eu vou fazer. Termo virando termo multifator. Aí eu vou fazer. Aí eu vou começar avaliando o termo. O sequência de termos, gente, já tem elementos, né? Quais são os elementos? Sequência de termo. O cifrão, o mais e o menos, que eu defini lá em cima. O que é que eu vou adicionar em sequência de termo? Primeiro de M. Quem é primeiro de M? Multiplicação. Então, sequência de termo ficou desse jeito. Certo? O sequência do M, do multi. O sequência do multi vai ser o primeiro de F. Primeiro de F, abre parênteses e número. Abre parênteses e número.
Ok? Pessoal, se fator virasse epsilon, o que é que eu ia ter que botar em sequência de n? Sequência de t. Mas isso não ocorre, né? E por último, sequência de f. Como que vem depois do f é só o vazio, o epsilon, eu tenho que botar o sequência de t. Cifrão mais menos parênteses. Ok? Essa regra de multiplicação virando o símbolo não nos faz nada. Ok? Fator virando x1, abre parênteses, x2. Quem é que eu vou analisar? O x1 não vou analisar, mas eu tenho que analisar o E. Porque o E, nesse caso, eu tenho que adicionar primeiro de x3, né? Que é o fecha parênteses. Então, o meu SE, como é que estava o meu SE? Cifrão mais menos, certo? Agora eu vou colocar fecha parênteses. Ok? Opa! Não é aí não, viu? Não é aí. Eu estou botando no canto errado. Vamos cortar, colar. É aqui, né? É. E termo F número não muda nada, certo? E termo fator muda alguma coisa? O sequência de fator seria adicionado sequência de termo. Quanto é que está a sequência de termo? Já estão iguais, né? Então não faço nada não. Ok? Terminei a primeira passada. Teve alguma alteração? Teve. Se teve alguma alteração, eu volto lá para o começo e vou ver. Sequência termo, certo? Ou expressão, desculpe, expressão vira expressão, sequência e termo. O que é que foi alterado? Lá naquele passo anterior, na passada anterior, o expressão tinha sido atualizado com fecha parênteses. Certo? Pela regra, como o termo está no final, eu tenho que adicionar em sequência de termo, sequência de E. Como sequência de E foi alterado, então sequência de termo fica agora o quê? O mesmo valor que tinha antes. Termo tinha terminado com cifrão mais ou menos asterisco, certo? Então fica cifrão mais ou menos asterisco. Só que agora eu adiciono, nesse caso aqui não foi adicionado o fecha parênteses, né? Então aqui eu boto fecha parênteses. Por quê? Por causa do T, aqui não tem, aqui é como se tivesse um epsilon, né? Então eu adiciono a sequência do símbolo à esquerda da minha regra. Fiz essa mudança. Sequência de termos já tem E, então aqui eu não faço nada. Aqui não faz nada, aqui não faz nada. Aqui eu vou ter que colocar em sequência fator, pela mesma razão, o que está lá em sequência termo. Então, sequência fator vai ficar cifrão mais menos interrogação. Ok? Aqui não muda nada. Aqui não muda nada, porque eu não adiciono em sequência E, sequência F, porque não está no final. Aqui não muda nada. E aqui já está igual, né? Então nós chegamos ao fim, né? Chegamos ao fim. Vamos colocar aqui sequência E. Ficou cifrão mais menos, fecha parênteses. Sequência S, né? Ficou estranho, mas tudo bem. O que é que ficou sequência S? Eu só alterei num canto. Só alterei num canto, viu, gente? Fica isso aqui. Foi bem aqui, ó, que eu alterei. Né? Sequência
termo ficou igual a sequência E, porém, termo pode vir com também a multiplicação, que ele pegou lá do fator, né? Sequência M, certo? Vai ficar igual soma. Né? Onde é que a gente fez o sequência M? Ó, bem aqui, ó. E o sequência... O que é que sobra? O que é que sobra? Fator, né? Sequência fator, cifrão, mais, menos, multiplicação e fecha parênteses. Ok? Aí nós definimos o conjunto sequência e primeiro para essa gramática. Ok? Beleza? E aí, gente? E aí é o seguinte. Eu fiz desse primeiro exemplo aqui. Do outro a gente já viu a dinâmica, né? Não tem muito mistério, mas qualquer coisa vocês podem olhar no livro texto, ou até mesmo fazer. Se eu não me engano, esse outro é mais simples até, porque tem menos elementos essa gramática do if. A última é que é simples mesmo. Ok? Beleza. Eu tenho os conjuntos primeiro e sequência. Como eu faço para construir a tabela? Construção da tabela. Certo? Aí tem essas regras aí. Ó. Repita os dois passos a seguir para cada não terminal A e escolha uma produção A derivando alfa. Então, para cada A e cada regra, para cada marca em primeiro de alfa, adicione A deriva alfa a M de azão azinho. Ok? Como assim? No caso aqui, eu teria que fazer isso aqui, ó. M de E com... Não, vou deixar mais aparente, né? Assim, né? Entenda que isso aqui eu tô falando assim, né? Abre parênteses. Certo? Eu vou ter que botar aqui regra. Qual a regra que ele diz para colocar? Opa. A deriva alfa. A. No caso, eu tenho E deriva epsilon. A FI foi esquecer a gramática, né? Soma termo. Certo? Isso é uma derivação. Isso aqui seria o azão, isso aqui seria o alfa. Tudo bem? Quem é que está em primeiro de alfa? Quem é que está em primeiro de ECT? O E, no exemplo aqui. O E deriva epsilon? Não. Então, o primeiro vai ser apenas, abre parênteses, número. Então, para cada símbolo, abre parênteses, símbolo, e isso aqui é, abre parênteses, número. Aí eu vou botar na tabela como se fosse algo do tipo M, E, certo? Abre parênteses, fica igual ao quê? E deriva EST. E M é número. Fica o quê? E deriva EST. Tá vendo? Eu vou fazer isso para cada uma. Agora, se epsilon pertencer a primeiro alfa, o que não é o caso da nossa gramática, para cada elemento A de sequência A,
uma marca, coloque A leva a alfa em M razão a 0. Ou seja, se vai aparecer no primeiro do que eu estou derivando um determinado número, eu escolho aquela regra. Certo? Mas se o que eu estou derivando puder desaparecer, eu tenho que ver o que pode aparecer em seguida, que é o que está no sequência. Ok? E nós temos o seguinte teorema. O que seria esse teorema? Uma gramática ela é dita LL1 se as seguintes condições forem satisfeitas. Qual é as condições que forem satisfeitas? Para cada produção A, derivando alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n, certo? Primeiro alfa 1 e primeiro alfa j está vazio para qualquer combinação de i j. Ou seja, eu nunca vou ter dúvida se eu escolho essa derivação ou essa. Porque primeiro, a intersecção entre os primeiros está vazia. Entendeu? Então não tenho dúvida qual a regra que eu vou escolher. Ok? Para cada não terminal A, tal que primeiro A contenha epsilon, primeiro A unido à sequência A está vazio. Essa é um pouco mais sutil para entender, né? Então, para cada não terminal, em que o que pode aparecer primeiro é epsilon. Se pode aparecer primeiro é epsilon, gente, o A pode ser anulável. Pode desaparecer. Certo? Então, eu não tenho que ter dúvida entre o que pode estar lá no começo de A e o que tem que vir em seguida. Fica um pouco mais confuso. Eu tenho. Porque o A pode ser anulável, mas pode não ser. Se ele não ser, digamos que primeiro A tem o símbolozinho A, B e C e o epsilon. E o sequência A tem o símbolozinho A e J, por aí sim. Ora, se o A pode desaparecer, beleza, então eu vou ver o sequência para definir a regra. Mas a questão é que, mesmo sendo sequência, se o A escolher não desaparecer, fica na dúvida entre esses dois A's. Então eu anulo o A ou eu considero o primeiro? Entendeu? Então isso é uma ambiguidade. Ok? Então, aplicando isso aí, nós vamos conseguir construir a tabela. Certo? Aí fica para esse caso aí, ó. Vamos construir os conjuntos primeiro, vamos construir o conjunto sequência e vamos construir a tabela. Ok? Vamos ver aqui. Eu acho também que é melhor a gente ir lá para a outra parte, porque vai ficar muito grande. Mas vamos ver aqui. Copiar. Certo? Vamos colar. Tô aqui. Vamos chamar de... Isso aqui é D. Eu vou chamar isso de S. S'. Tá bem? Então são só, gente, 2 símbolos, né? Ou são 3 símbolos não terminais, não é isso? Vamos fazer o seguinte. Primeiro de S, no início, né? Primeiro de S é igual a primeiro de D, que é igual a primeiro de S', que é igual a vazio. Quem é que é terminal? Primeiro de ponto e vírgula é igual a ponto e vírgula. Primeiro de um S minúsculo é o próprio S. É óbvio, mas a gente diz que primeiro de epsilon é... o próprio epsilon. Ok? Colocando as regras. S vira D S'. Tudo bem?
S' vira ponto e vírgula S? É isso? S vira DS', ok. S' vira ponto e vírgula. Ah, mas também tem que S' vira epsilon. E D vira S minúsculo. Primeira rodada, calculamos primeiro, certo? S e D estão vazios primeiros agora. Não faz nada. Certo? Eu vou botar aqui primeiro de S', vai conter o quê? Ponto e vírgula. Tudo bem? Eu vou colocar aqui primeiro de S', vai ter o quê? Ponto e vírgula e vai ficar estranho porque eu botar uma vírgula. Eu deixar assim, certo? Você entende que são as duas coisas. Certo? E o primeiro de D, gente, vai ter quem? O S. Na segunda rodada, o primeiro de D mudou? Mudou na rodada anterior. O primeiro de D passa a ser apenas o elemento S. Quem é que eu adiciono então ao primeiro de S? Opa, estou confundindo os S. Primeiro de S passa a ser Szinho, que veio de primeiro de D. Certo? Muda alguma coisa a segunda regra? Não muda. Não muda. Não muda. Na terceira rodada vai mudar alguma coisa, gente? Não, já viu o que tem que fazer. Então, primeiro de S ficou sendo Szinha. Tudo bem? Primeiro de D ficou sendo Szinho. Estou tendo altos problemas com esses S, mas a gente ajeita. Os S e os parentes. Também ficou Szinho. Não é isso? Primeiro de S'. Eu estou botando sem a vírgula, mas vocês entendem que é o ponto e vírgula e o S. E o epsilon. Perfeito, fiz o primeiro. Vamos fazer o sequência, né? Mesmas regras. Tudo bem? Mesma regra. Certo? Coloca aqui só outra cor para ficar diferente. Primeira rodada. Certo? Aqui tá todo mundo conversando com vazio. Eu vou avaliar, né? A primeira coisa que eu faço, certo? É colocar. Eu vou dizer que a inicialização do P foi o quê? A minha inicialização no sequência é dizer que o sequência de S tem o cifrão. Isso está lá no começo do algoritmo, né? Ok? E aí, professor? Aqui é o seguinte, o sequência de x1, que é D, tem que ser adicionado do sequência de S', que no momento está vazio. Ok? Então não faço nada. Certo? E o sequência de S' teria que ser adicionado do sequência de S. Então, sequência de S'. Quem é o sequência de S? Cifrão da. Ok? Eu acho que é isso aí mesmo, né? Aí aqui, no segundo passo, certo? Ponto e vírgula eu não analiso, eu vou analisar o, é x, né? x1, x2. O sequência de x2, que é S, eu vou adicionar do sequência de S'. Mas não vai mudar nada, né? Ambos já são cifrão, certo? O sequência de...
x, x1. Aqui sequência de epsilon também não muda nada não, né? E aqui também não muda nada, né? Tem alguma coisa que eu deveria ter dado? Ah, tem, gente. Desculpe, lá no começo, na primeira regra, né? O sequência de D tem que ser primeiro de quem? De S'. Opa! Quem é primeiro de S'? Ponto e vírgula. Agora, esse S'... Tem esse epsilon também? Vou botar, acho que não tem problema não. Porque não tem sentido ficar botando epsilon, que é string vazia, né? Ok? Eu teria que ver exatamente o que o algoritmo diz, mas eu acho que aí não faz mudança não. Então o que é que ele vai ter? Sequência de S vai ser quem? Cifrão dólar. Porque é o que está inicializado. Sequência de D vai ser quem? Ponto e vírgula. Cifrão dólar. Certo? E epsilon. Eu só estou em dúvida desse epsilon, gente. Mas eu acho que você não precisa ficar representando vazia, não. Mas, enfim. Ok? E por último, sequência de... Quem é que está faltando? S', né? S'. Ok? Com isso a gente chega na no primeiros e no sequência. Tudo bem? Aí nós temos que criar a tabela. A tabela, ela vai ter o seguinte formato aqui. Ó. Quais são os símbolos? S, declaração e S'. Quais são os terminais? S, ponto e vírgula, cifrão. Ok? Decla e sequência. Certo? Que seria o que eu estou chamando de S. Vamos chegar aqui no algoritmo. Olha o que, é que o algoritmo diz. Eu tenho que analisar cada derivação, né? Certo? Eu vou ver essa derivação. Essa aqui. Sequência vira declaração S'. Certo? Isso daí eu tenho que ver quem é primeiro declaração. Quem é primeiro declaração? É o S. Tá vendo? A primeira declaração não é o S? Tem outra cor no primeiro declaração? Não tem. Então não tem problema, eu posso botar simplesmente S deriva de S'. Eu peguei a regra, vi quem está em primeiro, peguei o primeiro, o conteúdo do primeiro, certo? Vi que é esse S, então para esse S, sequência, declaração S'. Ok? Uma regra... As regras de S'. Tem alguma regra de S' que vai derivar alguma coisa cujo o primeiro tem S? Não, porque vai derivar isso cujo o primeiro é o próprio ponto e vírgula e vai derivar o epsilon. Então, para o S' eu não vou fazer nada com S. Agora, para o declaração. Tem uma declaração S. E o primeiro disso é isso mesmo, né? Então, eu coloco aqui, declaração S. Ok? Quem é que pode ter gerar alguma coisa cujo primeiro tem ponto e vírgula? Vamos ver os primeiros. S', né? S' tem um primeiro que tem ponto e vírgula.
certo? Então, eu vou pegar e dizer que S' deriva ponto e vírgula S. É essa a regra aqui. Entendeu? Ah, o cifrão. Tem alguma cor que tem? Quem tem primeiro cifrão? Ninguém, né? Pô, e agora? Agora o que é que eu faço? Ah, mas tem a outra situação. A outra situação. Se epsilon pertencer a primeiro alfa, para cada elemento A de sequência de A, marca ou cifrão, adiciona a regra. Certo? Primeiro alfa. Vamos ver aqui quem é que deriva alguma coisa. Olha, o S' deriva epsilon. Certo? Então eu posso dizer que o S' deriva um alfa que tem um epsilon. Quem é que está em sequência de S'? Cifrão. Aí o que é que eu vou fazer? S' deriva epsilon. Entendeu? E temos aí a tabela criada. Tudo bem? Com essa tabela, eu nem sei qual é a... Nem pensei. Ah, essa gramática, ela é a gramática de sequências, né? Ah, não pode terminar com um ponto de vírgula. Se eu colocar isso lá no algoritmo LL1 com essa tabela, vai dar certo. Eu vou conseguir aí a... Como é que diz? A derivação. E essa gramática não teve ambiguidade, não teve duas entradas, duas regras entrando aqui na mesma célula da tabela, certo? Então, nós temos aí uma gramática LL1. Ok, gente? Com isso, nós construímos, né? Só para finalizar por hoje, gente, a gente pode dizer o seguinte, que é porque nós estamos vendo um elemento à frente. Mas a gente podia pegar todos esses algoritmos e estender para K símbolos de verificação à frente. Eu poderia ter o primeiro K de alfa, em que são as palavras com comprimento K, dado que onde W é uma cadeia de marcas e WK são as primeiras K marcas de W, né? Ok? E eu poderia ter o sequência, que é a mesma coisa, que são as primeiras K marcas de sequência de primeira K marcas que podem seguir o alfa, né? O problema é que a tabela vai ficar enorme, porque em vez de considerar apenas um terminal, eu vou ter que considerar as combinações não terminal. E prova-se, teoricamente aí, que uma gramática, se ela não for LL1, ela na prática não deve ser LLK. Então colocar o K a mais não vai ajudar em nada a nossa expressividade da gramática. Então não faz sentido. Então, teoricamente, esses algoritmos existem, mas não, como é que diz? Não tem utilidade, né? Não expressa, aumenta mais a expressividade da gramática e existe apenas no interesse teórico. Ok? Então, com isso, hoje, nós terminamos o LL1. Nós sabemos como, pegando a gramática LL1, criar a tabela. Se ela não for LL1, a gente até consegue resolver no sentido de tirar a recursão e a fatoração, né? Com isso a gente consegue construir a tabela e construindo a tabela a gente consegue resultar o LL1, ok? Mas não é certeza que a gente vai conseguir sempre tirar a recursão e a fatoração, e mesmo assim nós vamos ver que existem gramáticas que não são LL1, certo? Você for construir a tabela, você vai chegar num momento em que você ia colocar duas entradas na tabela. Nós vamos ver os exemplos e isso aí vai ficar claro. Ok?
Eu vou parar a gravação agora, certo? E nós vamos abrir espaço para qualquer questionamento. Não saiam agora, né? Eu vou testar aqui se